Amém, irmãos? Todos encontraram aí? Deus seja louvado. Nós havíamos falado semana passada e tínhamos parado a respeito dessa parábola do semeador. Tínhamos também comentado, queríamos falar um pouco a respeito dela. Alguém leu? Amém, Deus seja louvado. Existem algumas informações interessantes e muito conjunto com aquilo que nós falamos semana passada. Porque se nós formos voltar só um pouquinho, nós vamos ler que nós tínhamos comentado aquele texto de Gálatas, capítulo número 5, o versículo de número 19 até o 21. Vocês lembram? Que diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre ele, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, erramos por natureza merecedora da ira. Essas paixões da carne não são apenas... Foi até merecedores da ira. E nós havíamos falado que quando o texto tinha falado a respeito de como os outros aquelas pessoas éramos nós anteriormente, antes de nós atribuirmos a Cristo, antes de nós buscarmos essa graça em Cristo Jesus. E nós vamos entender que por que nós estávamos usando esse versículo, porque nós estávamos explicando a respeito de como a nossa sociedade, como a nossa era, vocês estão lembrados que nós estávamos usando as duas eras, a era presente e a era futura. E nós estávamos falando a respeito de uma era presente, que é uma era perversa. E Paulo ele começa a escrever esse texto para os irmãos de Gálatas. Texto esse que diz que nós também, antes de termos Cristo Jesus, éramos errantes, éramos pecadores, éramos pessoas falhas e que necessitavam muito de Cristo. Agora, interessante é que a partir no qual, quando nós começarmos a ler essa parábola que nós tínhamos comentado, está no livro de Mateus, capítulo 13, está no livro de Marcos e está no livro também de Lucas, aí nós vamos estar debatendo um pouco. Então vamos lá para o livro? Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo número 13, Mateus 13, 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ele falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra vez caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu na terra boa, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmão, quando nós lemos esse texto a princípio, o que nós entendemos a respeito dele? Referente ao reino de Deus. Alguém tem uma ideia? Nós acabamos de ler ele aqui. Qual a ideia que você tem nesse exato momento, depois de ouvir e participar da leitura? Qual a ideia que nós temos referente ao reino de Deus a partir do momento que nós lemos esse texto? Que ele é manifestado em nosso tempo, diversificação de solos. Alguém mais? A semente. Vamos ilustrar esse texto. A semente, no qual Jesus vem falando aqui, é a palavra de Deus, certo? E cada um desses terrenos no qual o texto vem nos mostrando, significa cada tipo de pessoa. Primeiro nós vamos entender que quando a palavra, ele vai nos dizer que a palavra ela foi semeada, a semente ela foi semeada, e o que aconteceu? Caiu ao pé do caminho, e vieram o quê? Aves, e a comeram.
Aí depois ele vai nos dizer que outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E depois ele vai nos dizer também que caiu em meio aos espinhos, mas que cresceu, não deu fruto porque ela foi sufocada. E teve uma semente que caiu em terras boas. E dessa semente deu 100, 70 e 30 grãos. Aí nós trazemos para o reino de Deus. E falando a respeito daquilo que nos impede de podermos alcançar o reino eterno do Senhor. O que é que tem nos impedido hoje em dia? O Rafael tinha feito essa pergunta semana passada e ela se encaixa muito bem hoje. O que é que nos impede de que possamos estar fora ou perder, de uma certa forma, o reino eterno de Deus? A partir do momento que nós nos tornamos, digamos que, esses tipos de terreno que não venha dar fruto. Por quê? Porque a palavra do Senhor quer nos dizer aqui, quer nos mostrar o seguinte fato, que nós precisamos ser bons ouvintes da palavra do Senhor. E quando falamos em ser bons ouvintes, nós trazemos para um outro lado, para a nossa vida, e isso se encaixa perfeitamente na nossa vida, porque vai determinar o momento, vai determinar a situação, vai determinar o meio no qual nós estamos vivendo. Quando nós passamos a ouvir a palavra do Senhor sem crédito nenhum, que nós só ouvimos porque temos a audição, nós nos tornamos muitas vezes essa semente, ou esse terreno, que essa semente foi lançada à beira do caminho. E uma certa ocasião, uma certa situação, vem e tira essa semente, como foi falado aqui, os pássaros. É interessante que não precisou ter uma outra etapa. É interessante que as outras aqui nós vamos entender que a semente, ela pelo menos ela germinou, ela cresceu, mas só que quando foi lançada à beira do caminho, o que aconteceu? A semente nem chegou ao ponto de morrer, porque esse é o processo da semente. Ela precisa, ela precisa morrer, e esse morrer significa para nós, que somos ouvintes da palavra do Senhor, significa nascer de novo, e a partir do momento que nós nascemos de novo, nós começamos a produzir fruto. Mas só que essa semente aqui, ela não morreu. Essa semente aqui, ela não germinou. Essa semente aqui, ela foi comida por pássaros. Virou semente de pássaros. Significa que a palavra de Deus, ela nesse exato momento aqui, ela não teve importância nenhuma.